E aí, estamos de volta, espero que vocês tenham recuperado seu fôlego de tudo que a gente aprendeu agora há pouco. Mas se prepara que agora eu vou te convidar para a gente dar continuidade ao conteúdo que a gente já deu início na aula anterior, que é o uso da vírgula. Mas também vou te pedir para você se preparar, espero que você já tenha organizado o material que eu te pedi na aula anterior. E ficar de olho, porque depois deste conteúdo, que é sobre o uso da vírgula, a gente vai aprender um pouco sobre ortografia, de como se escreve palavras com a terminação "ice", se é com um C ou com dois S's. Então, vamos lá. Vamos começar pelo uso da vírgula e a habilidade é essa: identificar a função das vírgulas e separar, para a separação de elementos de uma numeração, de nomes, de lugares, das datas, dos endereços. Eu nem falei sobre a questão dos endereços, Mas eu posso até dar um exemplo daqui a pouquinho. E de expressões de tempo e isolamento de aposto e vocativo, que a gente estava aprendendo até agora. O uso da vírgula, que é as principais funções, eu estou explicando para você agora. Embora a habilidade ela me exija um pouco mais, mas as principais funções que você tem que aprender na aula de hoje são essas, que vai te facilitar muito na hora da sua escrita e das suas produções, tá? E também vai te ajudar bastante na questão da leitura. Quando você for fazer as leituras, você já sabe respeitar a vírgula, que sabe que ela serve para quê? Para dar aquela pequena pausa na leitura, para separar ou isolar sentenças, sequências, elementos em uma ordem, enumerar fatos, Então, você já sabe para que ela serve, você já sabe como utilizar, e eu espero que você aprenda mais agora, fixe bem esse conteúdo nesta aula. Por exemplo, André, meu vizinho, está doente. Tá aí um exemplo de isolar o aposto. Eu estou explicando, estou dando mais detalhes de quem é este sujeito, que é o André. André está doente, eu poderia ler por si só ou dizer apenas que André está doente. Mas que André é esse, então eu quero dar um detalhe a mais sobre ele. Por isso também há a pausa da leitura. A pausa na oralidade, na hora de falar, e a pausa na leitura, quando você vai ler. André, meu vizinho, está doente. Percebeu a pausa? Foi respeitando a vírgula que houve essa pausa. Muito bem. Então, vamos relembrar os exemplos, as regrinhas para você utilizar a vírgula. Saber utilizar na hora da escrita e na hora da leitura. Ela serve para separar ou enumerar elementos, em sequência, em uma sentença. A mulher chegou triste, indisposta, amarela e desarrumada. É uma sequência de sensações, de adjetivos com que ela chegou nesse local. Adjetivo para ela: triste, indisposta, amarela e desarrumada. Então, são várias palavras, são vários elementos aí dessa sequência, dessa sentença aí, que são separados por vírgula. Inclusive está destacada a vírgula aí de vermelho. E até onde a gente pode utilizar nessa sequência, porque antes da palavra "e" não se usa vírgula nessa questão de enumerar esses elementos, e de separá-los. Outro exemplo: comprei arroz, feijão, macarrão e farinha. A vírgula está separando os elementos dessa sequência aí, dessa sentença. Pode até ser uma lista, caso tenha na sua lista de compras. Bem, são elementos em sequência, são separados por vírgula, com exceção da colocação da vírgula antes da palavra "e", não se pode colocar, tá? Lembrando agora da outra função, que é isolar o aposto. O primeiro exemplo foi esse, sobre o aposto, que o aposto é aquele detalhe, é aquela explicação mais detalhada sobre o sujeito. Marcos, o agente de saúde, viajou de férias.
Isolou aí essa explicação detalhada. Isolou quem? O aposto, certo? Outro exemplo, Ceissa, a diretora da escola, foi quem solicitou a reunião. Então, eu respeitei na leitura aí o uso da vírgula, porque a vírgula isola o aposto, aquela explicação mais detalhada sobre o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? Ceissa. Então, o detalhe que eu dei, que foi dado sobre Ceissa, que é o sujeito, é que ela é a diretora da escola. Então, eu já sei que Ceissa é essa. Então, esse detalhe, essa explicação é o aposto. Isola o aposto por meio das vírgulas, ok? Outra função é isolar o vocativo. O vocativo é o quê? O chamamento. Há um chamamento, eu tenho que isolá-lo com a vírgula, tá? Então, eu já sei utilizar a vírgula nesse caso. Filho, não coma isso. Olha a vírgula. Isolou quem? O vocativo, filho. Vovó, cadê você? Vovó, vírgula. Tá aí a vírgula, isolando o vocativo. Maria, não esqueça de me telefonar amanhã. Olha como eu li respeitando a pausa, que a vírgula me exige, uma pequena pausa na leitura. Tudo bem. Outra função é isolar o local da data. Logo depois do local, né? Local com data, local com data. Não pode ser qualquer local, não. Então, em Brasília chove muito. Não, logo depois do local eu vou colocar a vírgula, não. É na existência da data, tá? Quando você for utilizar local com data, aí você coloca a vírgula após o local. Isola o local da data. Brasília, vírgula, 7 de setembro de 2020. Isola também a vírgula, isola a expressão de tempo. Exemplo, no sábado próximo, iremos à praia. Essa aí que está destacada de vermelho é a expressão de tempo, que vai indicar tempo no sábado próximo. Mês passado, corri na maratona da cidade. Mês passado é a expressão de tempo, está isolado por vírgula. Então, você já sabe como utilizar a vírgula quando aparecer a expressão de tempo. Assim, né? Preste bem atenção, não vá confundir. Então, vamos nos exercitar. Vamos lá, conferir esse aprendizado. Coloque vírgula nas frases corretamente. Moça, estão te procurando lá dentro. É um chamamento. Moça, olha a pequena pausa. Moça, estão te procurando lá dentro. Então, para que haja essa pausa, para que eu não leia diretamente esta oração, sem parar, sem dar uma pausa de nada, eu tenho que colocar a vírgula, tá? Então, eu vou colocar aqui. Moça, estão te procurando lá dentro. Por que Janaína, Joana, Jéssica e Pamela não vieram à aula? Aqui onde eu devo colocar a vírgula é uma sequência aí de palavras, nomes de pessoas. Janaína, Joana, Jéssica e Pamela. Antes da palavra e, eu não posso colocar uma vírgula, certo, gente? Então, vai ficar assim. São Paulo, 20 de maio de 2020. Opa! Local com data. A vírgula vem onde? Logo após o local, a palavra que representa o local. André, o vendedor de picolés, não passou mais nesta rua. Que André é este? O vendedor de picolés. Então, se eu estou explicando quem é ele, estou dando detalhe a mais, eu estou trazendo aqui o vocativo. Então, eu tenho que isolar o vocativo por meio da vírgula. André, vírgula. Quem é o vendedor de picolés? Não passou mais nessa rua. Prontinho. Separei o vocativo por meio de vírgulas. Neste ano, faremos uma visita para a vovó. Por que eu dei a pausa? Porque é para existir a pausa na hora da leitura. Se não tem, eu devo colocar a vírgula bem aqui. Logo após a expressão de tempo. Neste ano, faremos uma visita para a vovó. Ok? Percebeu a leitura, a entonação, a pausa, a pequena pausa? Moacir, Carlos, Marcos e Bia virão à festa. Então, vamos separar essa sequência aqui, ó. Moacir, Carlas, Marcos e Bia virão à festa. Bem aqui, antes da palavra e, eu não coloco vírgula. Então,
Só até aí, certo? Bem, colocamos as vírgulas onde precisava ter. Então, agora nós vamos dizer, né? Identificar quais são as funções que ela assume em cada uma dessas frases aqui, em cada uma dessas orações. No céu vejo a lua, o sol e as estrelas. No céu vejo a lua, o sol e as estrelas. Qual é a função da vírgula aqui? Vamos ver? Separar sequências, né? Tem a primeira funçãozinha lá que eu expliquei, né? Separar sequências ou elementos, ou enumerar elementos, né? De uma sequência. Então, nesse caso, são elementos, estão em sequências ditos e escritos. Então, a função dela é essa. O rapaz, órfão de pai e mãe, saiu pelo mundo. Olha o que está isolado. Se eu retirar, a frase continua tendo sentido, não perde sentido algum. O rapaz saiu pelo mundo. Então, este órfão de pai e mãe está dando detalhes sobre este rapaz. Se é uma explicação mais detalhada, é um aposto. Então, a função aqui é separar o aposto, isolar o aposto. Qual é a função da vírgula nessa frase? Meu filho, o que é que você está carregando aí? Meu filho, olha a pausa que eu dei. Meu filho, o que é que você está carregando aí? Porque eu respeitei a leitura, eu respeitei a vírgula escrita aí. Na hora de ler, a gente tem que respeitar. Então, aí, estou fazendo um chamamento. Se é um chamamento, a função da vírgula aí é isolar quem? O vocativo. Gente, separar o vocativo do restante da frase. Estudei português, história, ciências, geografia. Aí é uma sequência, não é? Separar elementos dessa sequência. Esse mês foi bem difícil para mim. A vírgula está separando, isolando o restante da frase. A expressão de tempo, esse mês. São Luís, 12 de novembro de 2010. A vírgula está isolando o local da data, está separando o local da data, tá bom? Comprei cadernos, lápis, livros e apontador. E aí, que função é essa? Separar a sequência, gente. Muito bem. Próximo exercício. Marque a alternativa em que o uso da vírgula está empregado corretamente. Está empregado corretamente, apenas aquela. Mamãe, olha, essa notícia na TV. Ficou legal? Vamos ler a letra B. Mamãe, olha essa notícia na TV. Vamos ler a letra C. Mamãe, olha essa notícia na TV. Percebe a importância do uso da vírgula? Você percebe como você deve ler, como você deve respeitar a presença da vírgula, até para que haja a compreensão da leitura, da frase, da oração? A que mais se adequou foi a letra C. Mamãe é um chamamento. Isolei o vocativo do restante da frase. Mamãe, vírgula, olha essa notícia na TV. Então, a gente vai marcar aqui a letra C, ok? Próximo. Comprei caderno, livro, lápis e apontador. Perceba o erro. Antes da palavra e, não se coloca vírgula. Antes dessa palavrinha aqui, ó. Então, essa já está errada. Comprei caderno, livros, lápis e apontador. Possivelmente pode ser essa, olha, separando as sequências. Caderno, livro, lápis e, antes da palavra e, não há vírgula, está corretinha. Mas vamos conferir a próxima. Comprei caderno, lápis, comprei caderno, livro, lápis e apontador. Meio estranha essa leitura, não ficou legal. Também a vírgula após o E aí ficou estranha de completar. Então, a alternativa correta é a letra B. Certinho, tá bom? Bom, agora a gente vai passar para o próximo conteúdo, que é ortografia, né? O uso de palavras, como escrever palavras terminadas em ice, escrito com C, ou ice com 2 S's, certo? Então, eu sei que você também tem essa dúvida. É muito difícil, então preste bem atenção nas regrinhas que vão te ajudar bastante. É muito fácil as regras de como utilizar, como usar ice com C ou ice com S no final das palavras, certo? A habilidade é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema contextuais, que é
isse com C e isse com 2 S's. Facinho, presta atenção nas regras. As palavras terminadas em isse com C são substantivos, ou seja, dão nomes a algo. Já as palavras terminadas em isse, com 2 S's, como subisse, discutisse, cumprisse, são verbos, ou seja, são ações. Então, preste atenção. Palavras terminadas com isse, com C, isse escrito com C, são substantivos, ou seja, são nomes que dão nome a algo, alguma coisa. E palavras terminadas com isse, com 2 S's, são verbos, são ações. Ok? Vamos lá. Para saber como escrever corretamente, lembre-se que se for ação, verbo, é com 2 S's, isse com 2 S, e se der nome a algo, é substantivo, portanto, é escrito com C, isse com C. Veja esses exemplos. Se você se ferisse, seria burrice. Olha só essas palavras. As palavras destacadas é ferisse, isse com 2 S, burrice, isse com C. Qual delas? Olha, a regra foi: se termina com 2 S's, é verbo, é ação. E se termina com... Desculpe, eu estou trocando, né? Eu não estou trocando a informação, eu estou trocando o que eu quero dizer. O que eu quero dizer, na verdade, que se é verbo, você vai escrever com 2 S's. E se for, né, que é uma ação. E se for um nome, um substantivo, um nome a alguma coisa, aí você vai escrever com is, com C, certo? Olha aí, ó. Ferir-se é uma ação, por isso é escrito com 2 S's. Sendo ação, é 2 S. E burrice é o nome que dá ao ato de não agir com inteligência. É um nome. Se é um nome, eu vou escrever com C. Então, não esqueça disso. Eu vou fazer a leitura desse texto, eu quero que você me acompanhe, se você puder. A alegria de viver com ela. Aquela menina linda, com toda a sua meiguice, me encantava os olhos e me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices, que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse, então, ela se alegrava ainda mais e não se importava com quem visse toda aquela tolice. Há quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Eu agradeço a cada esquisitice. Desculpe. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, porque sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. Bom, esse autor, quem escreveu foi Karen Oliveira. O que nós vamos fazer? Você vai circular, nós vamos circular as palavras terminadas em isse, com C e isse com S. Tá fácil. Menina linda, com toda a sua meiguice, vamos circular, né? Me enchia o coração, convencia, peraltices, duvidava, poderia, sorrir. E se eu sorrisse, então? Não se importava com quem visse toda aquela tolice. Quem julgava ser chatice, doidices, velhice, esquisitice, chatice, se ela partisse. Muito bem. Muito bem. Ok. Agora vamos fazer o quê? Separar as palavras, né, que a gente circulou e colocar elas devidamente em sua coluna. Vamos colocar aqui palavras terminadas em isse, com 2 S's. Vamos lá. Sorrisse. Vou até marcar aqui que eu já coloquei. Visse. Ok, visse. Esquisitice, partisse. Isso, ok. Partisse. Agora aqui, as demais são meiguice, com C, tolice, que mais? Chatice,
Doidices, nossa, tem muito com C. São nomes, tá, gente? Lembre-se. Esquisitice. Errei aqui. Vou fazer de novo. Esquisitice. Chatice. Pronto. Ok. Agora lembre-se, essas palavras que terminam com 2 S, ice com 2 S, são verbo. Desculpa, gente, eu errei bem aqui. Foi mal. Partir-se é do verbo partir, tá? Deixa eu voltar aqui. Nossa. Partir-se é verbo. Até a professora errou aqui. Eu só viajei na maionese, tá, gente? Então, peço desculpas e preste bem atenção. Sorrir-se, vir-se, partir-se são verbos. Meiguice, tolice, chatice, doidice, esquisitice, repetir chatice, são nomes, são substantivos, nomes de alguma coisa, tá? Uma sensação, um sentimento, uma situação, nome de ação, né? Mesmo que a ação, eu falei para vocês que a ação é verbo, né? O ato, por exemplo, a palavra dançar é verbo, que é ação, mas o nome desta ação, dança, é substantivo, tá? Dança é um nome, o nome de uma ação, mas não é a ação em si. A ação, dançar, é que é o verbo, certo? Então não se confunda. Leia as frases e complete as palavras com isso ou isso, né? Isso com seu, isso com a... Velhice é o nome de quê? De situação, de uma faixa etária. Velhice, nome com C. Se você redigisse, é a ação de redigir, se a ação é com 2 S. Os macacos vivem fazendo macaquices. Fazendo macaquices é com C, porque é o nome da ação que eles praticam, não é a ação em si, não. Macaquizar não existe, tá? Se ele agisse, é o verbo agir, ação de agir. Agisse. Para com essa chatice, é um nome de uma situação que não está muito boa, que está monótona. Queria que você dormisse. Isso é ação, não é nome. Se ele refletisse, é a ação de refletir. Se a ação é 2 S, diria que estava errado. Todo dia é essa mesmice. Nome. Oh, meu Deus do céu. Mesmice. Não é verbo, tá, gente? É nome. Se você sorrisse, ação de sorrir, é verbo, 2 S. Não compreendo a rabugice, com C, é nome. Nome da situação aí do estado, né? Então, vamos à fluência. Pega o texto da fluência da semana, você vai fazer uma leitura compartilhada aí com alguém da sua família, da sua casa. E aí você vai gravar o áudio e vai mandar para o seu professor ou para a sua professora que já está esperando. Vamos lá, rapidinho. Super refrescante. Saiba por que nós precisamos tanto de água. Todo mundo diz que a gente tem de beber bastante água. A água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo. Além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células. Atua nos sistemas digestivo, respiratório e nervoso. Limpa e refrigera o organismo e faz parte da composição do suor, do cérebro e até dos ossos. É importante beber pelo menos 4 copos de água por dia, mesmo que não esteja com vontade. Segundo os médicos, quando sentimos sede, é sinal de que já passou da hora de beber água. Muito bem. Feito isso, agora você pega a sua atividade no livro APS, página 272 até a página 273. A questão é a questão 3. Lá tem o texto Minha Sombra, que inclusive até a gente já fez a leitura desse texto, né? Algumas aulas passadas, já foi fluência.
Mas nesse texto tem palavras com ice. Na verdade, tem apenas uma palavra com ice, que é a palavra meninice, terminada com C. Então, já sabe, terminou ice com C, é nome, é substantivo. Então, vamos lá. Você vai fazer o quê? O que significa ter meninice nesse poema? Depois que você lê, né, se deleitar, fazer a leitura direitinho, compreender, você vai dizer o que significa ter meninice. É agir como uma sombra, agir como uma criança, agir como um adulto ou agir como um papagaio. B. O que a palavra meninice indica? Olha, que a gente estudou? Uma ação? É verbo? Uma qualidade? Um adjetivo? É um nome? É um substantivo? Ou é uma emoção? Uma interjeição? Aí, como, de acordo com o que você estudou, acabou de estudar, você já sabe o que essa palavra indica. Agora, depois disso, você vai pegar a sua atividade fotocopiada, que você recebeu ou impressa aí da sua escola, ou recebeu por meio digital da plataforma de estudo, ou por algum aplicativo aí de conversação você recebeu. E a atividade é de hoje, do dia 19, tá? O que é para fazer? Você vai pontuar corretamente o trecho a seguir usando vírgulas. Isso eu acho que você já aprendeu e acho que você já está fera nisso aí. Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Utilizar a vírgula aí para separar as sequências, os elementos da sequência, né, dessa sentença aí. E antes da palavra e não se coloca vírgula, então tá fácil. 2. Leia as datas locais e coloque vírgula onde for necessário. Recife, 14 de março de 2020, Goiás, 9 de abril de 2021, Teresina, 30 de maio de 2019. Pronto. Logo após, é para separar, a função da vírgula é separar local da data. Logo após o local, vírgula, já separa a data. Ok. Fácil também. Muito fácil. Essa aqui é muito mais fácil ainda, porque já está separada por vírgula. Você vai apenas substituir, completar essas frases aí, trocando as figuras por palavras. E aí, o uso da vírgula já foi empregado corretamente, então você vai só, no filme eu vi, colocar palavras girafa, zebra, leão e macaco. No meu aniversário, ganhei bola, caderno, bola, livro, bicicleta e patins. Ok, só isso. Então, eu agradeço a sua presença, a sua participação e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.